Receita de pão caseiro fácil e deliciosa. Ingredientes: 500 gramas de farinha de trigo, aproximadamente 4 xícaras. 10 gramas de sal, 1 colher de chá. 10 gramas de açúcar, 1 colher de sopa. 10 gramas de fermento biológico seco, 1 colher de sopa. 300 ml de água morna, não muito quente. 30 ml de óleo ou azeite, 2 colheres de sopa. Passo 1. Preparando o fermento. 1.1 Em uma tigela pequena, adicione os 300 ml de água morna. A temperatura ideal é entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius. Se estiver muito quente, o fermento pode ser prejudicado. O truque é sentir com o dedo. Deve estar morninha, não quente. 1.2 Dissolva 10 gramas de açúcar na água morna. O açúcar ajuda o fermento a ativar mais rapidamente, como se fosse alimentar o fermento para que ele comece a fermentar. 1.3 Adicione os 10 gramas de fermento biológico seco à mistura de água e açúcar. Misture bem e deixe descansar por 10 minutos. Você vai perceber que o fermento começará a formar uma espuminha na superfície da água. Isso significa que o fermento foi ativado com sucesso. Dica: se o fermento não espumar, é possível que ele esteja vencido ou a água esteja muito quente ou muito fria. Passo 2. Preparando a massa do pão. 2.1 Em uma tigela grande, adicione 500 gramas de farinha de trigo. Use uma peneira se possível, para que a farinha fique bem arejada. 2.2 Adicione 10 gramas de sal à farinha. Importante: o sal nunca deve ser colocado diretamente sobre o fermento, pois pode prejudicar a ação do fermento e impedir o pão de crescer corretamente. 2.3 Faça um buraco no centro da farinha e despeje a mistura de fermento ativado. Este passo é fundamental para garantir que o fermento atue uniformemente em toda a massa. 2.4 Comece a misturar os ingredientes com uma colher de pau ou uma espátula, puxando a farinha das laterais para o centro, onde está a mistura líquida. Gradualmente, adicione 30 ml de óleo ou azeite. O azeite vai deixar o pão mais macio. 2.5 Misture até que a massa comece a se formar. Caso a massa fique muito seca, adicione mais água aos poucos, uma colher de sopa por vez. Caso esteja muito molhada, adicione mais um pouco de farinha. Passo 3. Sova da massa. 3.1 Coloque a massa sobre uma superfície limpa e levemente enfarinhada. Agora, comece a sovar a massa, empurrando com as palmas das mãos e dobrando a massa sobre si mesma. O segredo da sova é a paciência. Você deve sovar por cerca de 10 a 15 minutos. 3.2 Quando a massa estiver lisa, elástica e não grudar mais nas mãos, ela está pronta. Se precisar, adicione farinha aos poucos durante o processo, mas evite adicionar muita farinha, pois isso pode deixar o pão mais denso e pesado. Passo 4. Primeira fermentação. 4.1 Coloque a massa em uma tigela untada com óleo. Cubra a tigela com um pano limpo ou filme plástico. Deixe descansar por 1 hora, ou até que a massa dobre de tamanho. Dica: coloque a tigela em um local aquecido e sem correntes de ar para que a massa fermente adequadamente. 4.2 Se estiver com pressa, você pode deixar a massa descansar em um forno desligado com a luz acesa. A leve temperatura ajudará no processo de fermentação. Passo 5. Modelando o pão. 5.1 Após a primeira fermentação, a massa terá crescido significativamente. Agora, retire o ar da massa amassando suavemente com as mãos. 5.2 Modele a massa no formato desejado. Pode ser um pão redondo, oval ou até em formato de baguete. Dica: para pães redondos ou ovais, faça um bolinho de massa fechando as extremidades e virando para baixo. Para baguetes, basta enrolar a massa. 5.3 Coloque a massa modelada em uma forma untada ou forrada com papel manteiga. Cubra novamente com o pano e deixe descansar por mais 30 a 45 minutos para a segunda fermentação. A massa deve crescer mais um pouco. Passo 6. Assando o pão. 6.1 Enquanto a massa ferve pela segunda vez, pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius, 350 graus Fahrenheit. Dica: o forno deve estar bem aquecido antes de você colocar o pão para assar, para garantir que a crosta fique dourada e crocante. 6.2 Antes de colocar o pão no forno, faça alguns cortes superficiais na parte superior da massa com uma faca bem afiada. Isso ajuda o pão a expandir durante o crescimento no forno e dá um charme especial ao visual. 6.3 Coloque a forma no forno e asse o pão por cerca de 30 a 40 minutos. O tempo pode variar de acordo com o seu forno. Por isso, fique de olho. O pão estará pronto quando estiver dourado por fora e, ao bater com os dedos na parte de baixo, emitir um som oco. Isso significa que ele está bem assado por dentro. Passo 7. Resfriando o pão. 7.1 Retire o pão do forno com cuidado e deixe esfriar por pelo menos 20 minutos antes de cortar. Importante: o pão continua cozinhando um pouco depois de sair do forno, então, não tenha pressa em cortá-lo. Dicas extras. Variedade. Se quiser, pode adicionar ingredientes à massa, como ervas frescas, azeitonas ou até queijo. Basta misturar durante a sova. Garante uma crosta crocante. Coloque um recipiente com água dentro do forno enquanto assa o pão.
Isso cria vapor, o que deixa a crosta do pão mais crocante. Armazenamento. O pão caseiro pode ser armazenado em um saco de pano por até 3 dias. Se for congelar, embrulhe bem o pão em plástico filme ou alumínio e coloque em um saco próprio para freezer.